A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos um momento para estar estudando a palavra de Deus, para estar meditando na palavra do nosso Pai e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Estamos aqui com um projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, extraindo lições maravilhosas da palavra de Deus, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Lembrando que se você assistir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com pessoas que têm o mesmo interesse que você, crescer na graça e no conhecimento. Amém? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma das irmãs, me fez uma pergunta, perguntou qual era a tradução da Bíblia que eu usava, porque ela acompanhava o vídeo lendo, e ela achou um pouco diferente. Irmã, aqui a Bíblia que eu estou usando no momento, essa que eu comprei para fazer o devocional com vocês, é a The Way, certo? Que é a nova tradução da linguagem de hoje, amém? Realmente a linguagem dela, ela é bem diferente da Almeida Revista e Corrigida, mas são simplesmente palavras sinônimas, certo? Eu sempre tenho cuidado, eu gosto de verificar se não tem alguma diferença, porque sim, eu já tive de pegar, até mesmo nessa Bíblia aqui, teve uma palavra que ela foi modificada, estava se referindo aos profetas e falou reis, ali, mas são coisas pequenas que realmente não tiram a essência da palavra de Deus, amém? Se você quiser acompanhar com a sua Almeida Corrigida, a sua King James, não interessa qual é a sua versão, a palavra ela é a mesma, amém? Em nome de Jesus. Agora, essa daqui, porque ela tem uma linguagem mais fácil para o entendimento, Foi pegado aqueles sinônimos mais contemporâneos, mais usados, para que ficasse melhor de ser entendida. Amém? Glória a Deus, mas eu tenho várias, eu tenho a Bíblia Aplicação Pessoal, que é da Almeida também, a maioria das minhas Bíblias são da Almeida, a tradução é da Almeida. Glória a Deus, eu tenho uma King James, eu tenho também um da Joyce Meyer, que eu não sei qual é a tradução, não vi ainda, não lembro, mas todas as Bíblias ela tem a mesma linguagem. A gente, eu vi uma coisa, eu achei estranho. Procure na internet. Se aquela palavra está errada, você vai lá, altera ela em nome de Jesus e coloca a correta. Mas é difícil isso acontecer. Amém? Glória a Deus. Lembrando que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, seu questionamento, sua dúvida, e também o seu testemunho em nome de Jesus ou simplesmente a sua paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, nós estamos lendo o livro de 1 Samuel, capítulo 25. Aleluias, glória a Deus, nós já estamos aqui finalizando, o livro de 1 Samuel e entraremos no segundo livro de Samuel. Aleluias, a palavra do Senhor diz o seguinte: Samuel morreu e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então, o sepultaram em sua casa, em Ramá. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Caleb, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes ao Carmelo com a ordem de lá encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandaram que dissesse o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, para a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhes fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que eles estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles e eles lhes contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor,
dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando e Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia não há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os meus animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a sua mulher: a senhora soube, Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente, nunca nos incomodaram. Aleluias, glória a Deus. Durante o tempo em que estiveram com eles nos campos, eles não roubaram nada do que era nosso. Eles nos protegeram de dia e de noite todo o tempo em que estivemos com eles tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que deve fazer. Isso poderia vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento e de repente numa curva, na descida, encontrou Davi e os seus homens, que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão e aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada, por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora, eu juro pela minha vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também com seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, o seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com uma funda. O Senhor Deus cobrirá todas as coisas boas que lhe cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu, e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender, ou se sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não o esqueça de mim. Davi respondeu: louvado seja o Senhor Deus, que mandou você aqui hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo,
que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo a me encontrar amanhã cedo, todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa, não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus o Senhor, ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados deles foram até o Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para a senhora ser sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou o seu jumento, e acompanhada por suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Ainoã de Jezreel, e agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Palti, filho de Laís, da cidade de Galim. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa palavra, ela é muito forte, porque ela nos fala de sabedoria. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e que a louca, com seus próprios pés, a derruba. Essa é a maior realidade. Nós temos que ter cautela quando formos tomar decisões, principalmente as mulheres. Nós nunca podemos ser levadas pelo sentimento de inveja, pelo sentimento de ira, pelo sentimento de raiva, né? Mas nós devemos controlar os nossos temperamentos. Mas isso não somente as mulheres, os homens também, porque a palavra que Deus disse a Caim dá vale até hoje. Caim, o teu desejo está contra você, cabe a você dominá-lo. Você vê que aqui nessa história, Samuel havia morrido e Davi, ele vai lá para as bandas do Carmelo. E ali chegam os pastores de Nabal e o povo de Davi, que estava com Davi, cuida muito bem desses pastores, já na intenção de quê? De que eles ajudassem eles. Afinal de contas, eles estavam fugindo de Saul, eles tinham que se alimentar, eles tinham que ter provisões. Então, eles acharam que fazendo o bem, eles receberiam em troca também o bem. Se bem que no tempo ali, onde estava se tirando, né, a pele das ovelhas, que aqui chama de aleluias, cortando a lã das ovelhas, né? Ele sabe que Nabal estava naquele determinado lugar e manda os homens falarem com Nabal. Porém, Nabal, por ser um homem tolo, ser um homem sem sabedoria, ser um homem totalmente levado pela sua ignorância, afronta aos homens de Davi, afronta ao próprio Davi, desconhece, faz de conta que não conhece Davi. Para mim, não conheço Davi, não sei quem é Davi, eu não vou dar nada a Davi. Não reconheceu o bem que Davi fez a ele. E aquilo gerou raiva no coração de Davi. Mas louvado seja Deus, que Deus sempre envia um mensageiro para tomar a frente, para que injustiças não aconteçam com o seu povo. E nós vemos que um empregado de Nabal vai até Abigail. Por quê? Porque a fama de Abigail era de uma mulher sábia, era de uma mulher que edificava a sua casa. Primeira lição que eu tenho dessa palavra: nós precisamos ser sábios, nós precisamos ser cautelosos e nós precisamos reconhecer o que as pessoas fazem por nós. A palavra de Deus, através de Jesus Cristo, ela diz para nós: fazei o bem. Aleluias. Se alguém te bater na face direita, tu dá também a esquerda. Se andar 1 milha, anda com elas 2. Se te tirarem a túnica, entrega também a capa.
Isso são comportamentos de um povo que conhece a palavra do Senhor. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que estão ao redor de nós vão fazer a mesma coisa. Muito pelo contrário, às vezes você dá a sua vida, você dá seu sangue por uma pessoa e de repente essa pessoa lhe vira as costas. Isso não quer dizer que você deve ir ao encontro dessa pessoa, mas peça a Deus que constranja o coração dessa pessoa. Nós vemos que aqui no final da história, Deus, ele toma as dores de Davi e tira a vida de Nabal. Mas hoje nós já não praticamos mais isso, nós já não somos do tempo da lei, nós somos do tempo da graça, da salvação, da intercessão, aonde nós devemos interceder por aqueles que estão sem conhecimento, por aqueles que estão sem sabedoria. Então, quando alguém te comete uma injustiça contra você, quando alguém se levanta contra você, o que é que você tem que fazer? Orar e interceder por essa vida. Não pedindo para Deus castigar, não pedindo para Deus fazer nada de ruim, muito pelo contrário, mas pedindo que Deus converta esse coração, que Deus transforme esse coração. Aleluias, glória a Deus. E nós vemos aqui que a atitude de Abigail evitou uma grande chacina, uma morte, né, de muitas pessoas que seriam ali, por causa de um homem, muitos pagariam um preço alto. Isso nós vivemos até hoje. Quantas vezes, por causa de uma pessoa, muitas pessoas não sofrem? Acontece demais, meus irmãos. Mas o que é que eu aprendo com essa palavra? Que não importa como os outros se comportam, importa como a gente se comporta. Abigail, ela não foi primeiro conversar com Nabal. Ela sabia que ele era tolo e que ele não iria dar ouvidos a ela. Então, o que é que ela fez? Rapidamente, você vê que aqui ela agiu rapidamente. Ela se pôs, ela buscou o mantimento, ela aprontou tudo e foi ao encontro de Davi. O que é que eu aprendo com isso? Quando as situações acontecerem na tua vida, a ameaça acontecer na tua vida, não é momento de você se esconder, não é momento de você ficar com medo, é momento de você juntar provisão, é momento de oração, é momento de leitura da palavra, é momento de louvor, é momento de você buscar pessoas fiéis a Deus também para entrarem nessa guerra contigo, porque você vê que ela não foi só, ela chamou ali os seus empregados para a ajudarem, né? Então, o que é que eu entendo? Tem guerras que você não precisa passar só não, meu irmão. Você tem guerreiros e guerreiras de oração que te ajudam. Você tão somente precisa estar alicerçado no Senhor. Entenda o que essa palavra está dizendo para você nesse dia. Ajunta os teus celeiros, junta a tua provisão para que você possa ir ao encontro do inimigo. Davi aqui era um inimigo, era aquele que vinha ameaçando, né? Mas ali ela trouxe o quê? A provisão. E ela foi sábia. Ela foi sábia ao agir, ela foi sábia ao falar. Muitas vezes a gente vê acontecendo contendas, né? Às vezes de palavras, às vezes de gestos. E em vez da gente ver pessoas, como posso dizer, apagando aquele fogo, as pessoas chegam como que com gasolina, incendiando mais ainda. Você já prestou atenção que quando teu coração está chateado, quando alguém se levanta contra a tua vida, é incrível como muitas vezes chegam pessoas para inflamar a tua alma? Dificilmente chega um e diz, não, tenha paciência, isso vai passar, não vai ser assim. Ou de outras vezes, sabe o que é que acontece? A própria pessoa, ela não espera nem você esfriar, ela já vem com mais gasolina. Mas aí qual é a nossa atitude? Vamos parar de pensar nos outros, pense qual é a tua atitude. O que você deve fazer? Ela não tentou, ela não procurou Nabal para ele consertar, ela consertou. O que é que eu aprendo com isso? Que você, aleluias, tem um poder que nem você conhece. Você tão somente precisa pedir sabedoria a Deus. Tenha discernimento, seja diligente, seja humilde. Tem momentos que nós precisamos ser humildes. Você vê que essa mulher aqui, ela chega dizendo, ó Senhor, eu sei que o teu Deus, ele colocará nas tuas mãos todos os que se levantam contra ti. Ela tinha sabedoria ao falar. Ela não foi afrontando Davi. Ela chegou com humildade. E com isso, ela aplacou o coração de Davi. Ela abrandou o coração de Davi. Quando você vê alguém irritado,
Quando você vê uma pessoa com cabeça quente, não procura esquentar mais ainda. Procura, se não for para falar palavras, para essa pessoa se acalmar, fique em silêncio. Aleluias. Mas não deixe. É porque às vezes, sabe o que eu entendo, irmã? Às vezes acontecem coisas que revoltam o coração da gente. Revolta, né? Mas aí é onde a gente tem que ter a sabedoria do céu, que aqueles que não têm Jesus não têm. A gente não pode deixar que acontecimentos, situações e pessoas inflamem o nosso coração. Muito pelo contrário, nós precisamos estar diligentes na presença de Deus. E você vê que aqui a mulher reconheceu todos os defeitos do seu esposo. Ela não tentou encobrir, justificar um erro com o outro. Nunca se conserta um erro com o outro. Se conserta um erro com acertos. Amém? Em nome de Jesus. Então, o que essa palavra está dizendo para mim e para você? Que nós podemos aplacar a ira das pessoas mediante a nossa oração, mediante uma palavra do céu, mediante uma palavra do reino. Às vezes é uma pessoa que precisa de uma palavra para se levantar do chão. Às vezes é uma pessoa que está pensando em tirar a sua própria vida e você chega e diz: não, meu irmão, não faça isso. Deus não se agrada disso. Deus não quer a sua morte, Deus quer a sua vida. Deus quer que você cresça, Deus quer que você resplandeça e Deus quer fazer o melhor acontecer no teu viver. Em nome de Jesus. E você vê que aqui, quando ela retorna para casa, o marido ainda estava lá embriagado e ela foi sábia em não falar nada para ele naquele momento. É outra lição que eu extraio dessa palavra. Há um momento para tudo debaixo do céu. Você vê que o que ela fez ali em direção a Davi, ela ocultou do marido na hora que fez e no momento após. Mas no dia seguinte, quando ele estava são, aí ela conversou com ele. E você vê que ele ficou tão estagnado, ele ficou paralisado, né, com aquela situação que ocorreu. Mas dias depois, aquele homem veio a falecer. E Davi ficou tão impressionado com a sabedoria de Abigail que a convidou para ser sua esposa. Amém? O que é que eu aprendo generalizando essa palavra? Deus, ele tem grandes coisas para nossas vidas, mas nós precisamos estar com a vida no altar. Precisamos ter sabedoria, não deixar que o sangue fale, mas que o Espírito de Deus fale no nosso coração. E assim seremos bem-aventurados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje resolvi fazer o devocional num horário diferente, já está anoitecendo. Amém? Em nome de Jesus, espero que vocês tenham entendido essa palavra. E o resumo dessa palavra é: seja sábio, apressa-te em fazer o bem e afasta os teus pés de fazer o mal. Reconhece todos aqueles que Deus levanta no momento para te ajudar, mas também esteja pronto a ajudar quando eles precisarem de você. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus amado, Pai querido, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, e te pedimos sabedoria, Senhor. Sabedoria para vencer, Senhor, o mal. Sabedoria para vencer nossa carne. E sabedoria para estar firmado, Senhor, nos teus caminhos a cada dia. Em nome de Jesus. Abençoa nossa casa, nossa vida, nossa família. Abençoa nosso ministério. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, os que estão nos cadernos de oração. Trazendo luz e vitória para cada um, em nome de Jesus. Assim, Paizinho, abençoa, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, a vida de cada um que comigo ora, em nome de Jesus. E aqueles que estão passando por luta, Senhor, traz a sabedoria para eles saberem vencer essas lutas, essas guerras, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.